Olá pessoal, eu sou a Magé, eu dou as boas-vindas à nossa audiência para mais uma edição do Café com a Casarão. Hoje a gente vai bater um papo interessante sobre investimento imobiliário, um assunto que eu particularmente gosto muito e que é a especialidade do gerente de novos negócios da Casarão. Xandeco, seja bem-vindo, acho que vai ser um papo bem rico, uma troca bem legal que a gente tem hoje para quem está nos assistindo. Olá Magé, tudo bom? Tudo bem, pessoal? O legal hoje vai ser que eu não estou aqui como gerente de novos negócios Casarão, e sim como investidor, né? Contando um pouquinho da minha história, de como eu comecei e quais as coisas que foram importantes para mim ao longo dessa trajetória. Muito bem, Xandeco. Um dos fatos mais interessantes sobre o teu tempo aqui na Casarão, 26 anos, é a evolução da tua carreira. Em um determinado momento, tu decidiu começar a investir em imóveis. Como que foi esse começo? O que te impulsionou a dar entrada nesse investimento? O que tu levou em consideração nas suas primeiras aquisições? Olha, Magé, foram vários fatores, né? Muitas coisas que eu levei em conta no início foi a maneira que eu via com que os proprietários administravam seus imóveis, né? Tinham diferentes maneiras, diferentes processos, e ali eu comecei a observar alguns gaps, algumas necessidades do mercado. E vi a necessidade de apartamentos mais compactos, principalmente para aqueles estudantes que chegavam aqui naquele período que a gente sempre chama de safra, né, que é de janeiro a abril, onde tem um volume maior de estudantes na cidade. E ali eu comecei a perceber uma demanda que faltavam imóveis de uma qualidade um pouquinho melhor, algo mais bem preparado e principalmente coisas já semi-prontas, né, alguma coisa de mobília. Historicamente, a gente fala que imóveis são um mercado de alta segurança. A gente pode afirmar que também é um mercado com boa rentabilidade? Eu não só afirmo como eu vivo isso, né? Nesses 26 anos eu já sou investidor em imóveis há mais ou menos 15 e neste período eu tenho certeza que eu tive boas rentabilidades, né? Lembrando sempre que o imóvel ele é algo que te traz segurança, né? E ele te remunera de várias maneiras, não só com aluguel, mas com a própria valorização do imóvel. Então, com certeza é um investimento seguro, né? E é algo que eu tenho como uma dos meus planos de seguir, né? De seguir investindo e de seguir buscando novas oportunidades nesse mercado de imóveis. Xandeco, tu sempre fala que o imóvel tem duas rentabilidades, a valorização do mesmo, né, conforme o tempo, e o aluguel. A partir de quanto tempo tu acha que o proprietário tem que renovar o seu estoque de imóveis? Magé, eu trabalho com 10 anos, né? Eu entendo que o imóvel ele tem 10 anos de dupla valorização, ou seja, a valorização do imóvel, né? E a remuneração do capital, que seria o valor de aluguel. Eu entendo que durante 10 anos esse imóvel ele segue valorizando em valores de mercado e a gente consegue ter um bom valor de aluguel. Claro que isso eu levo em conta vários fatores, né? Localização desse imóvel, a hora que eu adquiri esse imóvel, quase sempre eu adquiro o imóvel na planta, né? E isso é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acredito, a importância disso, mas eu entendo que são 10 anos que o imóvel tem para ele me rentabilizar de duas formas, né? Que é recebendo o aluguel e a valorização do mesmo. Perfeito, Xandeco, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre imóveis na planta, queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Se é o melhor investimento para o proprietário adquirir um imóvel diretamente na planta, como que tu faz essa avaliação dos teus imóveis, obviamente, sobre a localização, o material construtivo, o tipo de empreendimento, no momento da aquisição do imóvel na planta? É o melhor investimento? E se for, o que tu avalia nesse momento? Eu não tenho dúvida que as construtoras elas tentam te seduzir quando do lançamento do imóvel, né? E são ali que elas apresentam os descontos mais agressivos. Eu não tenho dúvida que comprar um imóvel na planta, tu consegues uma rentabilidade melhor no aluguel. E o que eu levo em conta na hora, né? Eu levo localização, eu levo quem é a construtora, né? Material utilizado, né? Prazo de obra, isso é muito importante, gente. Quando uma construtora ela consegue te entregar dentro do prazo ou até um pouco antes, tu vais rentabilizar o teu aluguel mais rapidamente. Então esses fatores para mim são os principais e que eu levo muito em conta na hora de aquisição de imóvel na planta. Mas eu não tenho dúvida, né, me repetindo um pouco aqui, é que o imóvel na planta, com certeza, a rentabilidade lá do aluguel na hora da locação vai ser melhor. Quanto mais cedo eu compro, maior é o desconto que eu vou ter junto às construtoras. Eu não tenho muita dúvida disso. Xandeco, tu falou agora sobre os apartamentos mais compactos, né? Esses que têm um perfil para
estudantes morar. O que tu tem para dizer sobre esses apartamentos e principalmente sobre as áreas comuns desses condomínios que são cada vez mais amplas e que proporcionam um convívio melhor entre os moradores? Eu não tenho dúvida, Magé, que essa interatividade hoje, principalmente que os jovens têm, hoje praticamente eles entram no imóvel ou para estudar e para dormir, né? Então a gente vê hoje imóveis, eu já adquiri alguns nesse sentido, que as áreas comuns hoje são muito importantes, né? Os coworkings, as academias, os espaços gourmet, onde esse jovem ele interage com os demais, quase sempre com um colega na faculdade, né? Então esses espaços são cada vez mais importantes. Com isso, o apartamento ele não precisa ser tão grande, né? Eu tenho um entendimento que apartamento até 30 metros, entre 30 e 40 metros, é o ideal para uma pessoa, né? Eu, no caso, eu invisto em imóveis de um dormitório, porque eu entendo que a pessoa precisa ter o quarto, aquele ambiente somente dela, que não interaja com o restante do imóvel. Isso foi algo que a gente foi entendendo ao longo do tempo e vendo, conforme ia se passando, o que na Casarão as pessoas buscavam, né? O que acabava primeiro. Então isso tudo foi uma construção que eu fui fazendo ao longo do tempo e hoje a minha carteira de imóveis, eu tenho praticamente imóveis de um dormitório e nessa faixa entre 30, 35 até 40 metros quadrados. Então sim, o compacto hoje ele é um bom negócio porque eu faço um investimento menor, né? Ele tem um ticket menor na hora de aquisição e eu consigo performar um valor de aluguel bem interessante aí, que sempre lembrando que eu busco em torno de 1% de rendimento desse imóvel, né? Esse imóvel me deu um rendimento de 1% do valor do aluguel. E é um mercado que vem cada vez crescendo mais também, né? Os apartamentos compactos com esse perfil, principalmente aqui em Pelotas, que é uma cidade universitária. Mas a nossa cidade ela tem duas aptidões, né? Que é a questão do estudante, as nossas universidades aqui, e a questão do comércio. Então, cada vez mais o estudante é sim o perfil que a gente tem que olhar, que a gente tem que tentar atender, porque é a demanda que tem anualmente, né? Quase sempre no final do semestre, que as coisas que tem as mudanças, as chegadas e as saídas, que é quando o mercado ele tem um maior volume de locações. Então sim, o estudante hoje, na minha percepção, é o principal cliente que a gente tem, e principalmente para esses nossos imóveis compactos. Então eu entendo que essa demanda, e eu acho que ainda falta um pouco, né, mas eu quero trazer um pouco isso, eu vejo que o que entra de imóveis compactos no mercado, por ano, ainda não supre a demanda necessária com a chegada desses estudantes, né? E aí, gente, não está aqui nenhum juízo de valor, mas sim, se você pegar um imóvel novo, né? Um imóvel que foi adquirido na planta, que já tem agora todas essas benesses que eu falo, que é o cowork, espaço gourmet, academia, esses imóveis, você pode notar, e aqui no Casarão a gente tem vários exemplos disso, esses imóveis eles têm uma locação muito rápida, né? Então, chega a determinado período, principalmente nesse período do início do ano, temos a falta desse tipo de imóvel, né? Então, isso é uma coisa importante, sim, né? Então, voltando ao início da pergunta, a importância dos imóveis compactos e entendo que tem uma demanda muito grande. Trazendo um pouquinho, né, continuando nessa linha de ser uma cidade universitária aqui em Pelotas, a gente fala muito sobre a Universidade Católica, que é onde os estudantes, né, movimentam mais, é a localização que eles têm preferência de moradia. Tu acha que hoje um investidor pode analisar outras possibilidades? Tem algum outro meio que movimente essa parte dos estudantes que os investidores devem olhar com atenção? Cada vez mais o nosso estudante ele está mais exigente. E hoje ele não quer somente o centro da cidade, né? Ele busca outros lugares. Sim, nós temos vários lugares. Um deles eu posso dar o exemplo aqui, é o Parque Una hoje, que é muito procurado pelos estudantes também. Então eu acho que aquela região do shopping center ali, a região da própria Dom Joaquim, né, que parece que é apenas para imóveis de alto padrão, muito pelo contrário, já tem um nicho para estudantes também, né? Eu falo aquele estudante com poder aquisitivo um pouco mais alto. Então sim, existem outras regiões que a gente pode vir a explorar e desenvolver, e os construtores já estão percebendo isso, né? Já temos algumas novidades para 2024 nesse sentido, então não tenho dúvida que não é só o centro, mas existem novas regiões a serem exploradas aí e que o estudante vem buscando. Xandeco, falando agora um pouquinho sobre o perfil do investidor. Quando a gente vai fazer algum investimento em banco, eles sempre fazem algumas perguntas, né, para definir o nosso perfil. Moderado, agressivo ou conservador. Hoje, no mercado imobiliário, tu acha que o investidor tem um perfil mais conservador? Mas habitualmente, historicamente, se falava que o investidor de imóveis era um cara conservador, né?
E eu não me considero um conservador, eu me considero um moderado. Né? Por quê? Porque eu busco oportunidades de negócio na planta e quando tu compra algo na planta, né, tu corre algum risco, né? Dependente de tu estudares a construtora, e é algo que eu sempre faço, né? Antes de adquirir o imóvel, eu sempre vejo quem é a construtora, como ela está, qual a situação que ela se encontra, tal. Mas é um risco, né? Então eu me considero moderado. Então eu acredito que hoje o investidor do imóvel ele é um conservador e um moderado, né? Eu acho que mais ou menos circulam nesses dois perfis, semelhantes a perfis que hoje o banco, né? No momento vai fazer uma aplicação ou que tu vai ver algum investimento, o banco sempre faz esse questionamento e pergunta qual o teu perfil. Eu acho que para tu não ser um proprietário com um perfil mais conservador, traz aquele assunto da renovação do estoque que a gente falou agora um tempinho atrás, de estar sempre atento, né, se atualizar do mercado imobiliário, ver o que tem em procura, qual é o seu público-alvo, o que a cidade está pedindo, o que o mercado está pedindo, né? Eu acredito nisso, acho que a gente tem que ir atualizando, ir se atualizando dentro do mercado imobiliário. E eu quero trazer aqui, Magé, uma quebra de paradigma, né? Que é a questão de vender, né? O investidor, o proprietário do imóvel, ele tem uma dificuldade em se desfazer de um bem, né? É algo difícil para ele. E isso sim é muito importante, né? Se não adianta eu ter um imóvel lá há 15, 20, 25 anos e aquele imóvel cada vez que desocupa o inquilino me dá uma demanda grande, me dá um custo alto de manutenção, que eu vou levar às vezes 12 meses, 15 meses para tirar um investimento que eu vou ter que fazer para deixar aquele imóvel em condições. Então, sim, é muito importante, né? Eu vou de novo usar essa palavra, quebrar esse paradigma que o imóvel ele tem um período útil, ele tem uma vida útil para a gente ter aquelas rentabilidades que eu falei lá naquelas primeiras perguntas, que é remunerar o capital, né, que é receber o valor do aluguel e seguir valorizando o bem, que é a valorização de mercado. A questão do condomínio também merece um olhar mais atento. A gente vê hoje na cidade muitos condomínios que não estão com, por exemplo, os espaços mais atrativos que a gente comentou anteriormente para estudantes, coworking, salas mais modernas e que tem um custo alto de condomínio. Então, acredito que esses imóveis novos, que têm uma rentabilidade um pouco maior, também trazem isso, a qualidade de vida dentro de um condomínio pelo mesmo valor. Mas ao longo desses 15 anos que eu venho fazendo esses investimentos e adquirindo imóveis, com certeza, além da localização, né, além da construtora, algo que eu sempre levei em conta foi a questão do condomínio. E aí tu pode me perguntar assim, mas como é que tu sabia o valor do condomínio se tu comprou um imóvel na planta? Quase todas essas construtoras hoje, elas já convidam uma administradora a apresentar uma previsão orçamentária de qual vai ser o valor do condomínio. Então isso é algo que eu já sei, eu sempre fico sabendo, olha, eu vou adquirir tal imóvel, eu sei que o condomínio vai ser tal valor. Por quê? Porque quanto menor o valor do condomínio, mais eu consigo agregar no valor do aluguel. Então isso é muito importante no meu negócio hoje. Não adianta eu comprar um imóvel que eu tenha lá uma portaria 24 horas, algo que me seja muito oneroso quando o imóvel está vazio. E sim, condomínios bem em conta que quando esse imóvel estiver vazio por pouco tempo, não me tragam grandes despesas. Então sim, é muito importante o valor do condomínio na hora da aquisição do imóvel. Continuando nesse assunto sobre a constante mudança do mercado imobiliário, o que tu acha que o proprietário deve fazer no imóvel, ou pode fazer no imóvel, para mantê-lo atrativo? Na Casarão, por exemplo, a gente tem mais de 260 mil usuários ao ano buscando por imóveis. Então, para esses clientes em potencial, o que tu indica de boas práticas para os proprietários? Olha, Magé, nos meus imóveis eu tenho o hábito de semi-imobiliário, né? Eu coloco uma cozinha planejada, eu coloco um fogão cooktop, no banheiro eu boto o box blindex, um espelho bonito, um armário, né? Eu já tenho todo um processo onde eu tenho um parceiro marceneiro, né? Que eu contrato essa empresa e ela já faz isso nos meus imóveis. Eu entendo que mobiliar por completo me traz algumas responsabilidades ao longo da locação que me tornam ela muito onerosa, né? Quando estrago uma geladeira, quando estrago uma televisão, mas isso, obviamente, que para outros tipos de perfis, no Airbnb, sim, isso é importante, mas no tipo de negócio que eu faço, na locação que eu pratico, eu semi-mobílio, eu não faço mobília completa. Eu trabalho com captação de imóveis aqui na Casarão e para os meus proprietários que não têm imóveis novos, que têm aqueles imóveis que foram construídos há muito tempo,
também algumas boas maneiras. Então, no sentido de manter o imóvel sempre limpo, de não deixar o tempo deteriorar o imóvel. Pelotas é uma cidade muito úmida, então eu sempre faço essa orientação para eles de que mesmo o imóvel sendo antigo, tu tem que manter ele alugado, tu quer continuar tendo uma rentabilidade com ele. Então, eu sempre dou essas dicas, né, para o proprietário, para ele manter o imóvel com manutenção. Seja estética, seja estrutural, eu acho que isso ajuda a manter o imóvel alocado se tu ainda não está no momento de investir num novo imóvel. Então, acredito que essa parte também é bem importante para o proprietário. Mas sim, é importante boas práticas, principalmente nesses imóveis não tão novos, né? Não comprados na planta, mas já com alguns anos de locação. Principalmente são atualizações, né? Desde um piso, que a gente sabe que isso foi mudando. Há muito tempo atrás o carpete era o legal, hoje a gente sabe que é um piso frio ou um piso flutuante. Hoje no banheiro, boas práticas como uma pintura do azulejo fica muito bem, um box totalmente de vidro e às vezes fechado até o teto. Então, são pequenos arranjos que a gente pode fazer no imóvel e que tornam ele mais atrativo e principalmente na hora da foto, né, Magé? A gente sabe que hoje, principalmente aqui na Casarão, nós temos fotos profissionais. E isso deixa o apartamento mais bonito, eu diria até mais vistoso, para que esse cliente, quando chegue na hora de observar e separar quais o que ele vai visitar, esses imóveis vão ser levados em conta com certeza. Xandeco, a gente falou bastante sobre investimento, sobre deixar o imóvel mais atrativo, sobre como adquirir e o que adquirir para ter rentabilidade numa locação. E agora falando um pouquinho do momento da locação. As imobiliárias hoje oferecem várias formas de fiança, o que faz a modalidade de um fiador tradicional ser cada vez menos utilizada. O que isso traz de benefício para o proprietário? O que isso traz de benefício para um investidor como tu? Essa diversidade de formas de fiança para fechar uma locação. Mas com certeza hoje a figura do fiador ela está muito quase em extinção, né? As pessoas dificilmente gostam de prestar fiança. E cada vez mais esses produtos que vieram para o mercado, seguro fiança gratuito e outras modalidades, vieram muito bem. Eu hoje, por exemplo, como investidor, eu devo ter mais da metade da minha carteira alugado pelo seguro fiança gratuito. Isso me traz uma tranquilidade no recebimento dos meus aluguéis, né, dos meus rendimentos, e também uma tranquilidade na hora da vistoria. Então, na certeza que eu estou entregando um bem de uma maneira e vou receber da mesma maneira. Então, porque às vezes o fiador ele não concorda com alguma coisa, e aí daqui a pouco eu tenho que entrar com uma ação de despejo, ou tenho que discutir alguma coisa. Com relação hoje às modalidades de seguro-fiança, que é o que eu utilizo bastante nos meus imóveis, eu tenho total tranquilidade do recebimento e de como vou receber esse meu imóvel ao final da locação. Também acredito que além da segurança que o investidor tem na modalidade de seguro-fiança, que é uma exclusividade aqui da Casarão, tem também a facilidade na locação. Então, é uma modalidade que no momento que anuncia, o inquilino consegue fazer a locação só com RG e CPF. Então, tu cria uma facilidade e uma independência também, eu acredito, de não precisar de cartão de crédito, de não precisar de outras pessoas envolvendo a tua locação. Então, tu faz com o RG e CPF e teu imóvel, como investidor, se torna muito mais atrativo. Eu brinco muito, né? Porque cada vez que desocupa um imóvel, a gente tem que pagar o condomínio, IPTU, a água, né? Então, essa agilidade, para mim, como proprietário de imóvel, é muito importante, né? A pessoa sentou na frente do atendente ali, do assessor, a pessoa já botou o CPF, já automaticamente foi aprovado o cadastro, e a alocação pode ser feita em menos de 24 horas. Então, como proprietário, isso para mim é extremamente fundamental, né? Cada dia que passa é um dia a menos que eu deixo de receber o meu valor de aluguel. E para o nosso grande finale, Xandeco, a longo prazo, o imóvel ainda é um investimento mais seguro? Com certeza, Magé, o imóvel ainda é o investimento mais seguro, né? E sendo bem tratado, bem acompanhado, ele é muito rentável. Então, faço isso há mais de 15 anos, né? Trabalho nesse mercado há 27, completo 27 anos de mercado agora, mas há mais de 15 que faço investimentos nessa área e estou extremamente satisfeito e vou permanecer fazendo isso, né? Com certeza, por muitos e muitos anos. Xandeco, muito obrigada. Eu sempre aprendo muito contigo. Estou super confiante com a perspectiva do mercado imobiliário e eu te agradeço por compartilhar o teu conhecimento com a gente hoje. Magé, eu que agradeço por me trazer aqui para a gente falar um pouquinho desse meu outro lado, né, de investidor e não de gerente de novos negócios. Fico feliz de poder compartilhar
Muita gente vai saber, então, que eu também faço essa questão de investir em imóveis. Muito obrigado pela oportunidade e muito legal ter compartilhado esses momentos contigo aqui. E para ti que nos assistiu até aqui, tem um imóvel disponível para locação e quer uma administração com agilidade e qualidade, me manda um WhatsApp. Casarão Imóveis, aqui tem um lugar para você.